Olá, bem-vindo à nossa primeira aula de frações. E para começar essa aula eu quero contar uma história que está nesse livro, O Homem que Calculava, do Malba Tahan. Eu vou deixar na descrição. Quem me conhece sabe que eu gosto muito desse livro e sempre que eu posso eu indico a sua leitura. Eu conheci esse livro na minha juventude. Esse livro me marcou bastante. Ele tem ótimas histórias e tem também um pouco de matemática bem divertida. Para quem não conhece o livro, esse livro conta a história do homem que calculava, que é o Beremiz. Ele é narrado pelo Rank, o seu amigo. A história que eu vou contar está no capítulo 4. E ele conta mais ou menos o seguinte, eu vou dar uma resumida na história, tá? Eles estão caminhando, pelo deserto e eles encontram um homem ferido, maltrapilho, e eles foram socorrê-lo. Esse homem diz que ele é um rico mercador na cidade de Bagdá e disse que se eles o levassem, eles seriam ricamente recompensados. Ele disse também que estava com muita fome e perguntou se eles tinham alguma coisa para comer. Eles disseram que tinham 8 pães. O Beremiz, o homem que calculava, tinha 5 pães e o Rank, que é o narrador da história, tinha 3 pães. Então, aquele homem, o mercador, propôs uma sociedade, que eles juntassem aqueles pães e comessem igualmente, tá? E que quando chegassem até a cidade de Bagdá, o mercador recompensaria os dois com 8 moedas de ouro, que seriam uma moeda para cada pão. Chegando lá, eles encontram de cara com uma caravana, uma rica caravana. E nela tinha um vizir. Um vizir é uma espécie de ministro, um homem muito poderoso, que é conhecido desse rico mercador. Então ele vai lá e conta a história e diz, olha, pega 8 moedas e paga esses homens. Então foi assim que ele fez, pegou as moedas e pagou os dois. E aí então ele disse o seguinte, olha, Beremiz, você deu 5 pães, então aqui são 5 moedas. E para o Rank, olha, você deu 3 pães, aqui estão suas 3 moedas. Eis que o Beremiz interrompe e diz o seguinte, perdão, ó chefe, a divisão feita desse modo pode ser muito simples, mas não é matematicamente certa. Eu dei 5 pães, devo receber 7 moedas. O meu companheiro Bagdali, que deu 3 pães, deve receber apenas 1 moeda. Ficou espantado com isso? Bom, certamente o Beremiz, que é o homem que calculava, ele tinha uma ótima razão para isso. Você quer saber qual é a razão e principalmente o desfecho surpreendente dessa história? Fica comigo que eu te conto. Eu sou o professor Luiz Carlos e você está no Matpédia. De onde surgiu a necessidade de trabalhar com frações? Se você pensar lá no passado, as pessoas lidavam no comércio com o quê? Vendiam o quê? Camelos, cavalos, cabras, Você não ia vender meio camelo, meia cabra, certo? Mas você poderia vender metade de um queijo, metade de um pão. A necessidade de trabalhar com coisas que não eram inteiras levou à necessidade de trabalhar com as frações. A origem da palavra fração, se você estudar a etimologia, quer dizer, a origem e a evolução das palavras, você vai ver que vem do latim, frangere. Eu não sei falar latim, tá, gente? Frangere, que significa quebrar, e fractio, quebrado. É a mesma origem da palavra fratura. Quando você sofre um acidente e quebra um osso, você fez o quê? Uma fratura. É a mesma origem, tá bom? Bom, num livro lá do século XV, XVI, depois de Cristo, um livro em italiano, dá o que nós usamos como definição até hoje de definição, tá? O quebrado, que seria a fração, O quebrado é uma ou mais partes da coisa inteira. Bom, eu sublinhei isso porque essas são as partes importantes aqui. Então, primeiro, você tem que definir o que é a coisa inteira, tá? E aí você define o que é cada parte desta coisa. Então, a fração é a quantidade de partes da coisa inteira. Como nós vimos agora há pouco, a definição do Pacioli é o quebrado é uma ou mais partes da coisa inteira. Então, olha só, você tem a coisa inteira e aí você divide ela em partes exatamente iguais. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Pode não ter ficado claro na definição, mas isso é importante, tá? Então, você dividiu ela em partes exatamente iguais. Como é que nós representamos a fração? Então, a representação é um traço de fração, tá?
Embaixo você vai colocar o total de partes da coisa inteira. Então a coisa inteira não foi dividida em partes. O total de partes é o número que está aqui embaixo, ok? E em cima é a quantidade de partes do quebrado, certo? Então a quantidade de partes do quebrado é o número que vai em cima. Então nesse exemplo aqui, eu tenho aqui a coisa toda que foi dividido em 6 partes. Então aqui embaixo está o total de partes da coisa toda, da nossa unidade, tá? Vou chamar isso aqui de unidade, a parte inteira é a unidade. E o que eu quero aqui são 2 pedaços, tá bom? Então 2 pedaços num total de 6. Então isso aqui pode ser representado na sua forma fracionária pela fração 2/6, ok? Então, a fração ele é um número, é uma forma de se representar uma quantidade que pode não ser inteira, tá bom? Bom, uma coisa que eu quero observar aqui é o seguinte, fração não é divisão. Isso é uma coisa muito comum. Confundir as duas coisas, achar que é a mesma coisa. Do ponto de vista prático, nem tem problema nenhum, mas como já diz o filósofo, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fração, então, é uma maneira de se representar uma quantidade, é um número, tá? Que ela é formada por 2 componentes. Então você tem 2 componentes, mas isso aqui, isso é um número, representa uma quantidade. E divisão é uma operação matemática, então são 2 coisas diferentes, tá? Porém, a ligação entre elas está aqui. Por exemplo, se você fizer a divisão 15 dividido por 3, você não vai encontrar o número 5? E a fração 15 terços, 15 terços representa 5 unidades inteiras. Então, numericamente, isso aqui são 5 unidades. E isso aqui, o resultado também dá 5. Então, as quantidades são iguais. Então, por conta disso, é que a gente acaba identificando a divisão como sendo uma fração. Mas são coisas diferentes. Mas não tem problema. É só para deixar bem claro que são coisas diferentes, mas não tem problema nenhum a gente identificar a divisão como sendo uma fração. Muitas vezes, eu mesmo nos vídeos costumo falar, vai para o outro lado, dividindo, que eu vou escrever na forma fracionária, entendeu? É por isso que eu digo, passa para o outro lado dividindo, e eu vou escrever na forma fracionária, porque a divisão não é uma fração, mas pode ser escrito na forma fracionária e não tem problema nenhum nisso, tá bom? É só para ficar bem clara a diferença. Segunda observação, nem toda fração é um número racional. Por quê? Quando você estuda números racionais, se você está no 9º ano ou já passou, você deve estar estudando ou já estudou números racionais, tá? E os números racionais são escritos dessa maneira, é uma razão entre 2 números inteiros, e essa é que é a diferença. Aqui não tenho essa necessidade do A e do B serem números inteiros, tá bom? Então, por exemplo, essa aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 é uma fração, porém, não é um número racional, tá joia? Eu esqueci de falar porque eu não tenho muito esse hábito, tá? Aqui, ó, esse cara e esse, eles têm nomes, é numerador e denominador, mas eu não tenho o hábito de ficar chamando de numerador e denominador, porque se eu tiver numa frase falando bem rápido, numerador, denominador, denominador, numerador, você tem uma hora que vai parar, nossa, quem é quem? Eu acho muito mais prático falar o de cima e o de baixo e tá tudo certo, beleza? Vamos simplificar a nossa vida. Terceira observação é que, olha só, esse cara de baixo, ele não pode ser 0. O de cima pode, mas o de baixo não pode ser 0. Eu já fiz um vídeo dizendo sobre a divisão por 0, tá? Vou deixar no cardzinho para você dar uma olhada. Mas olha só, uma das consequências, se fosse possível, a divisão por 0. Olha que absurdo, olha só. 1 vezes 0 não é 0? 2 vezes 0 não é 0? Olha a conclusão. Se fosse possível dividir por 0, o 0 não está aqui multiplicando. Ele vai para o outro lado com a operação inversa de divisão, que eu vou escrever na forma de fração, 0 sobre 0. E aqui da mesma forma. Então, 0, o 0 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, que eu escrevo na forma de fração, entendeu? Então, uma consequência que eu teria daqui é que o 1 é igual ao 2. Com certeza, isso é um absurdo. Esse absurdo, da onde veio? A divisão por 0, ok? Agora que nós já vimos o que é uma fração e como representá-lo, eu quero destacar a importância de se entender bem a unidade.
Porque é muito diferente eu considerar a unidade como sendo um pão ou a unidade como sendo 24 pães. Mas como, professor, 24 pães como sendo unidade? Sim, você tem que sempre pensar que a sua unidade é o seu todo. O que é que você está considerando como todo, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu estou considerando o meu todo como sendo um pão. Então, a minha unidade é um pão. Agora, aqui, a minha unidade é 24 pães porque o meu todo considerado no problema são 24 pães. Se você quiser, para ficar mais fácil de entender, associa que esse cara sendo uma unidade, então eu considero isso como sendo um lote de 24 pães. Vai ficar mais fácil, tá joia? Essas são coisas bem diferentes, porque olha só, você dividiu isso aqui em 3 partes iguais, você tem a fração 2/3 do todo, certo? Então, isso aqui é 2/3 da unidade, que é um pão. Agora, aqui, você tem o seu lote, né, unidade de 24 pães, dividiu em 3 partes iguais, aqui você tem 2 partes. Então, isso aqui representa também, ó, 2/3. Isso também é representado pela mesma fração 2/3. Entendeu? Aqui, ó, 2/3 e 2/3. Mas são coisas muito diferentes, porque aqui são 2/3 dessa unidade, que é um pão. E aqui são 2/3 desta unidade, certo? Então, olha só, para você entender a diferença. 2/3 desta unidade, que são 24 pães, então 2/3 da unidade, que é 24 pães, são quantos pães aqui? São 16 pães. Então, esse 2/3 aqui são 16 pães. Agora, esse 2/3 aqui não dá nenhum pão. Você entendeu a diferença? Então, é muito importante você entender quem é a sua unidade destacada no contexto do seu problema, tá bom? Bom, nós temos aqui agora uma parte chata do vídeo, tá? Chata, porém necessária. Ela é chata porque são muitos nomes e para que isso, tal? Elas são necessárias porque a gente precisa se comunicar e todas as vezes que aparecerem esses nomes ou eu tiver que usar esses nomes, eu preciso que você saiba o que cada um deles representa, tá? Então, vamos lá. O que é uma fração própria, imprópria e aparente? Própria é quando o cara que está em cima é menor do que está embaixo. Ó. O que está em cima é menor do que está embaixo. Então, aqui é 1/4. Então, a unidade, né, foi dividida em 4 partes. Eu tenho essa parte aqui, que é 1 só. Então, essa quantidade é representada pela fração 1/4. Quando acontece o contrário, quando o cara que está em cima é maior do que o cara que está embaixo, ó, o de cima é maior do que está embaixo, isso significa que eu tenho uma quantidade que agora é maior do que uma unidade. Aqui, ela é menor do que uma unidade própria. Quando a fração representa uma quantidade maior do que uma unidade, é porque o cara que está em cima é maior do que está embaixo, ok? Então, eu tenho uma fração imprópria. Mas tem uma observação, o A não pode ser múltiplo de B. Porque se ele for múltiplo de B, olha o que acontece. O 8 é múltiplo de 2, 35 é múltiplo de 5, 15 é múltiplo de 3, tá? Então pega esse exemplo aqui. Eu tenho aqui, ó, 5 unidades exatamente iguais, todas divididas exatamente em 3 partes iguais. Então o que está pintado em verde é uma quantidade que é 15/3. Porém, apesar dessa quantidade poder ser representada na forma fracionária, ela é na verdade 5 unidades. Então isso aqui é um número, é uma quantidade, mas que na verdade é a quantidade inteira, 5, assim como esse cara é a quantidade inteira, 7, e aqui 4. E uma forma fácil de olhar isso é se você olhar a fração como identificado como uma divisão, como eu falei agora há pouco. Então, se você fizer 15 dividido por 3, vai dar 5. 35 dividido por 5 dá 7. Então, essa coisa de fração não é a mesma coisa que a divisão, não é, mas ajuda muito se a gente identifica a fração com uma divisão, tudo bem? Número misto, eu não gosto disso, eu já confesso, não gosto, eu não uso, mas a gente tem que falar, né? Então vamos lá. Número misto porque ela é uma parte inteira e aqui uma parte fracionária, exemplificando para ficar melhor. Olha só, eu tenho 3 partes inteiras, 3 unidades, certo? Nessas 3 unidades foram divididas cada uma em 2 partes, então o que está pintado em laranja é o quê? 5 meios. Então, essa quantidade, como é maior do que uma unidade, então o que eu tenho aqui é uma fração imprópria, certo? Mas eu posso escrever ela como sendo 2 partes inteiras, né? E mais aqui, ó, meia, tá certo? Então,
você pode escrever essa quantidade na forma de fração imprópria ou na forma de número misto, tá? As frações impróprias, elas não vão ser escritas, né, como número misto, porque ela não tem uma parte inteira, tá bom? A parte importante que eu considero é isso aqui, frações equivalentes. É muito comum o aluno falar assim, meio é igual a 2/4, mas vamos lá, vamos com calma. A fração meio, ela não é igual a 2/4. Nossa, professor, mas como? Não, não é. Porque olha só, os numeradores são iguais? Não. Os denominadores são iguais? Não. Então as frações não são iguais. Porém, elas representam a mesma quantidade. Então, essa igualdade é uma igualdade entre quantidades. Eu já tinha falado sobre isso agora há pouco, quando eu falei sobre a igualdade, quando você tem a divisão de um lado e a fração do outro. É porque aquela igualdade está representando o quê? Que as duas quantidades representadas por cada um dos dois lados, essas quantidades é que são iguais. Então, a gente acaba identificando, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Então, eu digo que essa fração, na verdade, ela é igual a essa, mas, na verdade, eu quero dizer que as suas quantidades é que são iguais, tá? Então, para você entender isso direitinho, olha só. Imagina que eu tenho 3 barras de chocolate aqui. Essa aqui são exatamente iguais, a mesma barra, tá? Essa eu dividi em 2 partes exatamente iguais, aqui em 4 e aqui em 8, tá? Esse pedaço é exatamente a mesma quantidade que este, que é exatamente a mesma quantidade que esse. Então, se eu tenho aqui 3 barras de chocolates, tá? O André, o Bruno e o Carlos, cada um deles vai comer essa parte. Quem comeu mais? Ninguém, porque todos eles comeram exatamente a mesma quantidade, mas representadas por frações diferentes. E eu dou o nome de frações equivalentes. Só para finalizar essa parte, uma coisa que é importante é o seguinte, ó. Se você tem essa fração aqui, 1/2, tá? Se você multiplicar em cima por 2 e multiplicar embaixo por 2, multiplicou por 2 dá 2. Multiplicou por 2 dá 4. Então, quando você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número não nulo, você produz uma fração equivalente. Olha só de novo. Multiplica em cima por 2 e embaixo por 2. Você vai produzir uma fração equivalente. Então, olha só, eu estou produzindo, se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, certo? Por número não nulo, tá? Eu produzo frações equivalentes. Mas eu podia ter feito ao contrário também, tá? Eu podia ter essa, e ao invés de multiplicar, eu vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número não nulo. Então, divide em cima por 2, dá 2. Divide embaixo por 2, dá 2. Divide em cima por 2, dá 1. Divide embaixo por 2, dá 2, tá certo? Então, olha só, eu também podia ir daqui direto para cá, era só multiplicar em cima e embaixo por 4. Ó. Multiplica por 4, multiplica por 4. Ou então o contrário, tá? Divide por 4, dá 1. Divide por 4, dá 2. Então, você percebeu que você multiplicar em cima e embaixo ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número não nulo, você produz frações equivalentes, tá bom? A gente costuma chamar isso aqui de simplificação. Por que nós chamamos de simplificação? Olha só, se você tem aqui, ó, divide em cima por 4, dá 1. Divide embaixo por 4, dá meio. Você compreende que esses números que estão envolvidos aqui, ó, 4 e 2, eles ficaram menores. E se ficaram menores, ficaram mais simples. É nesse sentido que a gente chama de simplificação. Então, a parte importante que eu quero que vocês entendam, que eu uso muito isso, é que se você tem uma fração de multiplica em cima e embaixo, tá? Pelo mesmo número não nulo, você produz frações equivalentes, ou seja, que tem a mesma representa a mesma quantidade. E você pode fazer o contrário também, tá? É uma via de mão dupla. Você achou que eu tinha esquecido lá da história do homem que calculava, né? Vamos ao desfecho da história? Para relembrar então, o Beremiz, ele deu 5 pães, certo? E o Rank, 3 pães. Eles fizeram em cada refeição a divisão igual para cada um deles. Então, por exemplo, numa refeição, o Beremiz pegou um pão, dividiu em 3 partes iguais. O Beremiz comeu uma parte, 1/3, o Rank comeu uma parte, 1/3 e o Mercador comeu mais 1/3, tá certo? Isso aconteceu com cada um dos 8 pães. Logo, cada um deles comeu 8/3, tudo bem? Então agora vamos fazer o seguinte, eu vou pintar aqui quanto o Beremiz comeu. Então olha só, o Beremiz comeu 8/3, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele comeu 8/3 de todos os pães. E o Rank comeu também 8/3. Então, a conclusão do Beremiz foi essa. Dá para o Beremiz 5 moedas porque ele deu 5 pães
e ao rank 3 moedas porque ele deu 3 pães, matematicamente seria incorreta. Por quê? Quantos pães, quantas partes do pão, né, o Beremiz deu para o mercador? O mercador comeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços de pães fornecidos pelo Beremiz e apenas um pedaço de pão fornecido pelo ranking. Então, por isso que ele diz que das 8 moedas, ele deveria ficar com 7, porque ele deu 7 partes de pão, 7 terços de pão para o mercador, e o ranking deveria receber apenas uma, tá certo? Então, essa é a divisão exata, ok? Mas a história não acaba aí. Ele diz assim: essa divisão, retorquiu o calculista, de 7 moedas para mim e uma para o meu amigo, conforme provei, é matematicamente certa. Está correto, mas não é perfeita aos olhos de Deus. E tomando as moedas na mão, dividiu-as em 2 partes iguais. Deu-me uma das partes, 4 moedas, guardando para si as 4 restantes. Então, nós temos aqui um exemplo de 3 divisões. A primeira, 3 e 5, é o que a gente chama de divisão simples. A segunda divisão, 7 e 1, é a divisão exata, Mas a divisão divina é metade para cada um, porque no fundo, cada um deu aquilo que tinha. E aí, gostou? Gostou do vídeo? Gostou da história? Acho que você está gostando desse livro também, tanto quanto eu, Logo eu coloco mais histórias aqui. Se você gostou, curte aí, compartilha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, comente o que você está achando e te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!